Qual é a diferença que eu vejo aqui com relação aos estoicos? O Epiteto, ele fala, né, nas diatribes, que simplesmente proferir virtudes da boca para fora é ridículo, né? O que é requerido dos alunos é que eles possam, através da instrução, da educação, né, que é recebida, que eles possam vivenciar e trazer isso para a vida deles, né? Simplesmente, é, simplesmente não. Quando o Epiteto faz uma crítica a um dos alunos dele, que ele é um exímio intérprete de Crisipo, e quando o Epiteto vai dizer, tá, tudo bem, né, é interessante, mas nós não podemos achar que é isso que vai nos fazer melhores. Que é isso que é filosofia. Isso não é filosofia. O que vai nos fazer melhores é o exercício filosófico de trazer isso para a nossa própria vida. O Sêneca, né? O Sêneca, na Carta 88, ele faz uma crítica a quem acha, né, que as artes liberais, né, da educação, na época, eram suficientes para transformar uma pessoa melhor. Não. Isso pode criar justamente uma pessoa, um erudito, que tem um erudito que fica, inclusive, perdendo tempo com coisas pequenas e não se tornando uma pessoa melhor. Para Sêneca, a educação ela serve para que a gente seja mais virtuoso. E também nas questões naturais. O Sêneca ele traz um estudo das questões naturais, um estudo da natureza, dos fenômenos, para que a gente possa nos tornar melhor. Não é o estudo da física pela física. Então, ela tem um vínculo com o aprimoramento do ser humano. Nisso, então, nós podemos falar, e agora entrando no outro tópico da autonomia, nós podemos entender que a autonomia estoica ela é diferente da autonomia moderna. Tem eu esqueci qual é o autor do artigo, esqueci, que ele tem um artigo que fala justamente dessa distinção entre a autonomia estoica e a autonomia kantiana, porque a autonomia estoica ela é ao mesmo tempo relacionada ela se relaciona ao mesmo tempo com a razão que está dentro de nós, quanto a racionalidade do mundo. Então, quando, por exemplo, um estoico ele fala, no caso de Epiteto, que eu acho que é bem relevante, inclusive para a minha pesquisa, quando ele fala que nós devemos seguir a divindade, isso serve para seguir a divindade tanto na sua racionalidade do que nós vemos no mundo, quanto aquela racionalidade que nós temos dentro de nós. Porque essa razão, ela está na natureza e nós estamos na natureza. Então, quando nós tomamos uma atitude autônoma para o estoico, ela, para Kant, o Kant não entenderia isso. Por quê? Porque para Kant, a razão, nesse caso, ela não está na natureza, ela está em nós, apesar da natureza. Ou, né, tomando atitudes que a gente possa reprimir ou disciplinar impulsos naturais. O estoicismo não tem essa pretensão. O estoico ele tem a ideia da razão como artesã do impulso. E como foi comentado antes, no caso da apropriação, o impulso de apropriação, né, da oikeiosis, ele não é negativo, pelo contrário, ele é fundamento de moralidade. Então, nós temos essa diferença. E por que eu creio que essa diferença é importante perante o paradigma moderno? Porque, hoje em dia, nós colocamos muito a ética assim, em função da deontologia kantiana. Muitas vezes, não estou dizendo todos, claro, mas muitas vezes nós colocamos isso. O ideal de disciplina para que o aluno, a pessoa possa, então, aprender o conteúdo escolar ou aprender na universidade. Quando, na verdade, a disciplina ela não tem que ter simplesmente um caráter deontológico de fundo. Os estoicos entendem que as ações, como a gente chama hoje de deveres, na verdade, são ações adequadas. São ações que são
boas naturalmente para um ser humano, né? São regras gerais que são naturalmente boas para o ser humano. E isso não se desvincula da felicidade, como é colocado no paradigma moderno fundado lá em Kant. Por que eu acho isso relevante? Porque se a gente for lá e falar em eudaimonia, que seria, a gente fala em felicidade, mas pode ser também conectado à eudaimonia com uma ideia do objetivo mesmo da paideia, da Bildung, da Humanitas, que é o florescimento humano. O que seria se alguns autores falam, tradutores falam em florescimento humano para falar da eudaimonia? Porque é justamente isso. É uma ideia de que nós vamos viver melhor através da educação por uma formação, uma boa formação do ser humano em seu sentido completo, sentido amplo mesmo.